Tudo bom, meus amigos? Estamos aqui para responder mais uma questão da semana, essas questões das provas passadas da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. E, como na outra vez que a gente conversou sobre processo civil, hoje a gente tem a quinta questão da primeira banca do 25º concurso. Então, de novo, é uma questão que serve como parâmetro para a gente entender como a Defensoria costuma cobrar os temas processuais, aqui um tema de tutela coletiva, de processo coletivo, e o entendimento dos tribunais superiores, beleza? Nessa questão aí a gente tem um caso em que é ajuizada uma ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, lá na Justiça Paulista, tá? E aí é julgada procedente a favor dos consumidores contra a empresa ré. Diz aí que o Vitor, que é nosso assistido aqui no Rio de Janeiro, logicamente, ele procura a defensoria para saber se tem alguma medida cabível que ele possa tomar, o defensor possa tomar, tendo em vista que ele também foi alvo dos mesmos atos ilícitos que foram rechaçados, né, condenados lá pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Então, que a questão queria que a gente abordasse? Basicamente, de novo, dois pontos. O primeiro ponto é a gente verificar a aplicação, a incidência ou não do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, se ele subsiste ou não. Por quê? Esse artigo diz expressamente que os efeitos da sentença coletiva, elas somente vão abarcar os sujeitos que residam ali naquela competência territorial, tá? Ou seja, ele estaria fazendo uma restrição legal aos efeitos, à efetividade da tutela coletiva, restringindo aí a competência territorial no caso de São Paulo. Então, de acordo com a literalidade do artigo 16, essa sentença proferida lá pela Justiça de São Paulo apenas poderia beneficiar, em última análise, consumidores que moram em São Paulo, tá? Então, se a gente olhar só a literalidade da Lei de Ação Civil Pública, a gente vai falar isso aí não teria nenhum benefício para o Vitor. Acontece que a gente tinha que criticar aqui esse dispositivo à luz da vasta doutrina que trata do processo coletivo e também à luz do entendimento do STJ já adotado, e a época era o que a questão queria que vocês mencionassem, que é o quê? Que aqui a lei confunde erradamente a diferença entre a eficácia da sentença e a competência territorial, ou seja, os efeitos da coisa julgada, a efetividade da tutela coletiva, que deve ser ampla, a gente sabe disso, e a mera competência territorial, o órgão que julgou. Então, de acordo com a doutrina vasta e também com essa decisão do STJ, que a gente tinha que trazer aqui, não faz sentido restringir a efetividade jurisdicional daquela decisão lá de São Paulo pelo simples fato de ter sido proferida lá. Ela poderia ter sido proferida em outro estado, a depender do ilícito, né, praticado. Então, justamente por isso a gente tinha que suscitar primeiro que aquela sentença coletiva lá de São Paulo, ela pode sim gerar efeitos à luz da jurisprudência do STJ e da doutrina para consumidores, né, para sujeitos individuais, assistidos nossos, aqui também no Rio de Janeiro. E como é que a gente faz isso concretamente? Se a gente já tem a sentença coletiva lá, transitada em julgado, já tem esse título executivo coletivo, a gente tem que passar para o momento da execução desse título. E isso teria que ser feito por meio da liquidação individual daquele título, para o Vitor, nesse caso, e depois na execução individual dele, dos danos praticados, enfim, do que tiver sido contido lá na sentença coletiva, tá? A questão era, também esperava que a gente comentasse qual é o órgão competente para essa medida, para esse ajuizamento aí da liquidação. E aqui a gente pode trazer de novo o entendimento do STJ e do STF, no sentido de que não existe prevenção daquele órgão que julgou uma ação coletiva para tutelar direitos individuais homogêneos para a execução de todos esses direitos por parte de todos aqueles beneficiados. Então, justamente por isso o STJ admite, por exemplo, que a gente ajuize essa liquidação e promova essa liquidação e essa execução no domicílio do beneficiado, que no caso é o Vitor, aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Então, a resposta esperava isso, que a gente ultrapassasse o artigo 16, mesmo que você não quisesse citar expressamente o artigo, mas que você mostrasse que não há limitação territorial para a efetividade daquela sentença coletiva, e depois, justamente por isso, que a gente poderia liquidar essa sentença e executá-la individualmente aqui no Rio de Janeiro, beleza? Em favor do nosso assistido. Espero que vocês tenham gostado, continuem aqui na FESUDEPERT com a gente e fiquem com Deus. Um abraço.